A consciência humana adivinhou que o homem não estava sozinho no universo. Em algum lugar nos céus acima existiam seres de grande beneficência que poderiam ajudar a humanidade. Certos sensitivos alegaram influência com os deuses e compuseram uma teologia e comunicação por meio da oração. E a partir dos seus rituais e rituais morais e seu desenvolvimento da moralidade, desenvolveram as religiões. Essa nova interpretação do passado confunde especialistas e leigos, ambos por diferentes razões, e descarta como ficção científica duvidosa, que dificilmente vale a pena considerar. A dominação extraterrestre de nossa Terra há milênios atrás, pressupõe planetas habitados por seres muito mais avançados do que nós, dominando uma ciência que transcende a nossa hoje em dia. Os astrônomos e os biólogos, eles sugerem vida em outros lugares, mas são cuidadosos em enfatizar que nenhum dos nossos mundos vizinhos pode ser habitado. Dezenas e dezenas de planetas iguais à Terra já foram encontrados, alguns bem parecidos, outros até melhores em condições que os cientistas analisaram com seus instrumentos, com seus sensores, com o clima mais suave do que os climas na Terra. Nós temos diferenças muito grandes, climáticas, né? Eu já visto que aqui é primavera e eu estou de casaco. Mas, e se isso for certo, existiriam super-homens em outras galáxias que poderiam viajar milhares de anos-luz, embora improvável, não é impossível. Os arqueólogos sorriem sobre desenterrar esqueletos, mas não desenterram naves espaciais, esquecendo em que algumas centenas de anos todas as nossas próprias aeronaves se dissolveriam em pó. Hoje você pega alguns aviões da Segunda Guerra Mundial, entre caças e bombardeiros, foram fabricados 20 mil de um tipo, 30 mil de outro, 18 mil, você não encontra um, às vezes, no museu, hoje em dia, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial. São raros aviões, alguns são muito raros, você consegue juntar pedaços para montar, embora tenham sido fabricados aos milhares. Então nós vamos ver que lendas, né? Todas as nossas ideias, tidas como mitos, como lendas, muitas vezes se apresentam como uma realidade. Schliemann foi um dos pesquisadores que acreditou na Ilíada de Homero e descobriu a cidade de Troia, onde hoje é a Turquia, na época da Grécia. Sir Arthur Evans ficou fascinado pela história de Teseu matando o Minotauro e conseguiu achar a cidade de Knossos e a civilização minoica na ilha de Creta. Mas os estudiosos ainda consideram que os antigos deuses são personificações de forças naturais, antropoformismos dos humores humanos. Certamente um esforço de intelecto além da maioria de nós hoje. Bom, provavelmente o maior obstáculo para aceitar o advento dos astronautas de outros planetas, de outros sistemas, está presente nas religiões dogmáticas, como o cristianismo, o islã e o catolicismo. Os teólogos acreditam que a única preocupação de Deus é o homem na Terra, e se o homem existe em outro lugar, também deveria ter um Cristo para ser crucificado outra vez, milhões de vezes, em todos os mundos do universo. Complicado, não é? Então, imersos em seus próprios assuntos, os especialistas mais brilhantes se tornam intolerantes. Não se fala nisso. Acabou. Então, novos conceitos que aparecem confundem suas filosofias de estimação. É o que estamos prestes a ver. É o que está acontecendo. Tem se conversado no Congresso americano e que deve aparecer algumas das próximas reuniões que vão ser realizadas agora nas próximas semanas. Vão começar uma série de reuniões e encontros dentro do Congresso americano. Já estão falando de novos filmes, novos testemunhos e apresentação de mais dados e possivelmente alguma coisa mais concreta. Vamos ver. Mas tudo está caminhando lentamente, não tenho dúvida. Então nós vamos ter que enfrentar uma nova realidade, um novo paradigma. E isso vai mexer com muita gente. Eu tenho repetido isso em todos os vídeos. Está andando, as coisas estão andando. O governo americano colocou o planeta todo de cabeça para baixo com as novas medidas econômicas, de taxações, etc. Nós estamos enfrentando uma guerra fantástica no nível material e no nível espiritual. Eu sempre repito aqui no canal que só pode haver um. Ou você conquista, ou vai ser conquistado, ou domina, ou será dominado, ou então terá que fazer alianças. Todo mundo que o presidente Trump peitou está aceitando fazer negócio.
botando as taxações 0,0. Eu não cobro nada de você, você não cobra nada de mim, vamos comercializar, e é assim que funciona o mundo do comércio. Trade, não guerras. Existe o outro lado que é a guerra. Hoje mesmo, primeira ou segunda-feira do mês, já tocou o alarme de ensaio de ataque aéreo. Aqui em cima do meu prédio tem uma dessas sirenes. É um terror. É sempre ao meio-dia em ponto. Eu já fiz um vídeo gravando o som. É aterrorizante. Se ele persistir por mais de 5 minutos, é hora de procurar as redes, telefone, redes sociais, ver o que está acontecendo e procurar um abrigo. A França já distribuiu um kit de sobrevivência. Eles estão tentando tocar o terror. A Europa está perdida. A OTAN está se dissolvendo. Não está servindo para mais nada e não tem condições de enfrentar nem a Rússia nem a China. E o Trump está querendo fazer negócio. Vamos conversar. Vamos trocar mercadorias. Mas eu tenho um botão maior que o seu. O cara põe lá o pau na mesa e diz: o meu é maior, meu chapa. Não vai ter jeito. Vamos conversar. Então nós estamos indo para isso. O mundo está mudando rapidamente. A Europa está passando por uma convulsão. O Brasil por outra convulsão. Vocês viram ontem as manifestações no Brasil inteiro, na Europa também, nos Estados Unidos. Eu estava numa cidade do interior, mas fiquei acompanhando. A coisa está passando por uma revolução, todo o nosso planeta. Um ajuste para a nova ordem mundial que está começando a se instalar. Só pode haver um. Igual o Highlander. Pois é. O homem de rua comum, pessoa comum, né? Ele se orgulha do seu senso comum. Geralmente ele vive em transe. Televisão, esporte, internet. Ele vive confuso com prazeres e dores da existência diária, com o seu cérebro todo lavado. Ele toma um lavagem cerebral. Trabalha a vida inteira, duro. Se ele não tiver numa classe social mais alta, ele vai trabalhar igual um escravo, 8 horas por dia ou mais, morando longe pra caramba, pegando um trem, um ônibus complicado, cheio, principalmente em países mais pobres como o Brasil, para se aposentar e ganhar uma mixaria. Sempre trabalhou como escravo, no final vai ser colocado de lado. Quando se aposenta, não tem mais saúde para poder aproveitar o que resta da sua vida de slave, de escravo. Nós precisamos mudar esse mundo. A inteligência artificial pode fazer isso, mas também pode ser uma faca de 2 gumes, ou 2 legumes, como dizia o meu amigo brasileiro. Faca de 2 legumes. Pois é, nós estamos agora nesse limiar de uma abertura ou de um fechamento. Vai depender de como os dirigentes do mundo vão conseguir administrar essa crise. Porque o povo não manda nada. Eles detêm a força e detêm o poder. Poder político, poder policial. Já visto o que aconteceu na época das picadinhas, né? Ninguém podia falar nada porque tomava borrachada em todo mundo. Não sai de casa, fica quieto. Se provou que foi uma mentira, não adiantou de nada, mas e daí? O mal já foi feito. Foi um ensaio de controle social. E foi no mundo inteiro. Começou com papel higiênico lá. Todo mundo comprando papel higiênico. Eu já fiz vídeos sobre isso, eu morava no Canadá. Comprei comida, bebida. Todo mundo se entupindo de papel higiênico. Eu sou casado com uma indonésia, então na Indonésia não existe papel higiênico, nas cidades pequenas ninguém usa. É tudo um shabok, que eles chamam, que é um regadorzinho para limpar o bumbum, e é muito melhor. Mas o pessoal saiu comprando papel higiênico. Chama-se ditadura do clichê, como queiram. Lavagem cerebral. Depois veio as picadinhas, o mundo inteiro foi paralisado por isso. Foi uma grande mentira. Não que a doença não existisse, a doença existia. Mas a maneira com que ela foi enfrentada foi uma manobra social. Perfeita. Deu certo. Conseguiram um controle social. Botaram todo mundo dentro de casa. Sob pena de castigo. E no Brasil ainda estão obrigando crianças a tomar essa porcaria. O mundo inteiro já acabou com isso. Só no Brasil, governado por essa calhorda do PT e do PSOL, é que essa coisa continua existindo. Mas lutem. Vocês têm que derrubar essa coisa de uma forma ou de outra. O homem comum, ele raciocina com uma lógica básica, não distorcida pelas questões que preocupam a teologia e a ciência. Quando ele olha para os céus gloriosos, ele sente a maravilha do universo. E sabe que Deus não criou aquelas estrelas brilhantes apenas para os homens olharem. Como os seus ancestrais na antiguidade, ele sente que toda a criação pulsa com a vida e acredita em tudo o que os astrônomos podem dizer
sobre aquelas profundezas estreladas do espaço. Lá vivem seres sábios e apaixonados, fracos e pecadores, humanos como ele, como nós. O conceito dos astronautas pousando na Terra ao longo da história, se comprovado, revolucionaria nossas visões do passado, inspiraria nosso presente e prometeria um futuro glorioso, e a humanidade acordaria como de um sonho para uma realidade cósmica, a grande federação estelar. Por fim, o homem descobriria seu verdadeiro eu e voaria em regeneração para os seus irmãos nas estrelas. A humanidade espiralaria para um plano mais alto, mais próximo de Deus. Antes de podermos compreender a coexistência dos astronautas, nós devemos primeiro entender a nós mesmos e avaliar a nossa posição, a posição da nossa Terra no universo. Devemos abrir nossos olhos, desentupir nossos ouvidos, sintonizar nossas almas com a maravilha cósmica da criação. Devemos expandir além do espaço e do tempo para abraçar a eternidade. O universo é real e Deus não criou esse universo à toa. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Além do espaço e do tempo, nós podemos abraçar a eternidade. O homem tem que entender que o universo é real e é o que Deus pensa e não o que o homem imagina. A mente finita do homem sintetiza informações conhecidas pelos seus 5 sentidos, estendidos pela ciência, um padrão que nós chamamos de cosmos visível. À medida que nossa consciência se intensifica, a nossa concepção também se expande. A grandeza da visão. Nós vamos ver coisas incríveis. Nós somos muito limitados à nossa visão. Então, nós vemos que a radioastronomia e os novos telescópios lançados estão mostrando que o universo é algo muito mais fantástico do que sonhava nossa vã filosofia. A física está sendo contrariada, algumas leis derrubadas, todo mundo está ficando meio tonto com o que está vendo lá fora. É muito maior do que nós podemos imaginar, é muito mais estranho do que podemos imaginar. Os físicos não conseguem entender olhando dentro da física clássica. Nós temos a física quântica para explicar e poucos entendem o que é física quântica. A coisa é muito mais parecida com a magia. E assim nós vamos caminhando. Esse é o momento que nós estamos passando agora, hoje. Um mundo em revolução. Algo alarmante vem acontecendo desde o início dos tempos. O que foi registrado na história, nos livros sagrados e nos mitos de todas as grandes civilizações, né? E, inclusive eu colocando junto com esses grupos, né? Com os registros históricos que nós temos registros rabínicos, né? Autoridades rabínicas antigas, tradutores da Bíblia, da Septuaginta, que foi traduzida na cidade de Alexandria por 70 sábios, a tradução do Velho Testamento, ou da Torá, para o grego. Os primeiros pais da igreja, os homens que realmente decidiram e definiram como seria a igreja cristã, eles entendiam que deveria haver alguma coisa por trás dessas histórias, desses mitos. Os sumérios, os assírios, os egípcios, os gregos, os hindus, os índios americanos, brasileiros, todos eles, né? Todos eles acreditavam praticamente que, em todas as civilizações praticamente, que ao longo da história, seres com uma superinteligência, às vezes chamados de deuses, desde os tempos imemoriais, desceram através de aberturas do céu, aberturas da terra, aberturas do mar, para interagir com as criaturas desse planeta. Sempre portais estelares, portais submarinos, portais terrestres. A literatura está entupida disso. O comportamento desses seres desconhecidos é recorrente, parece girar em torno da necessidade de colher ou manipular material molecular, especialmente humano e animal. E podem ser representados por quem estudou os textos apócrifos antigos, são os arcontes, etc. À medida que a humanidade se expande além do nosso planeta, além da Terra, nós vamos encontrar, e olhando também, as ruínas de estruturas artificiais ou locais ainda ativos pertencentes a esses ultraterrestres, quer dizer, criados supostamente por eles. Em 1918, o famoso ocultista Aleister Crowley tentou criar um vórtice dimensional
que preencheria a lacuna entre o mundo visível e o mundo invisível. O ritual foi chamado de trabalho de Amalantra, e, de acordo com Crowley, tornou-se bem-sucedido quando uma presença alienígena se manifestou através dessa fenda. Ele chamou o ser de Elam e desenhou o retrato dele, a cara de um grey. A imagem surpreendentemente detalhada foi feita há quase 90 anos e tem uma semelhança muito grande e poderosa com essa raça grey, os aliens grey, ou os cinza, da cultura pop ufológica. Ele fez isso junto com L. Ron Hubbard, que foi o criador da Igreja da Cientologia. É uma igreja poderosa nos Estados Unidos. Vários artistas de Hollywood fazem parte dela, você tem que ter muita grana para participar. Então ele, o Hubbard e Jack Paschal tentaram fazer exatamente isso, convidando o espírito da Babilônia através de um portal durante um ritual sexual. A esperança deles era encarnar a prostituta da Babilônia, uma criança demônio ou um giborim, que é uma espécie dessa entidade interdimensional, um demônio, como queira. Paschal escreveu no livro dele que o ritual foi bem sucedido e que, em um ponto, uma luz amarronzada amarela passou pela porta. E, no mesmo momento, ele disse que foi atingido por algo invisível e uma vela foi arrancada da sua mão. Então é interessante notar que, após o portal mágico do Crowley, que produziu o lã de aparência alienígena, e o ritual de trabalho da Babilônia de Hubbard e Paschal, né, vamos notar que houve um aumento de uma atividade ufológica nos Estados Unidos, pelo menos, né? Crowley morreu em 1947 num acidente no laboratório. Ele trabalhava naquilo que seria o laboratório de propulsão a jato da NASA. Ele é um dos fundadores. Explodiu o laboratório dele e ele foi junto. Então, isso foi em 1947 que aconteceu esse acidente no laboratório dele, no mesmo ano do acidente de Roswell, né, no dia 7 de julho, dia do meu aniversário. E no mesmo ano em que Kenneth Arnold, que era piloto civil, avistou os discos voando em cima do Monte Rainier, os 9 discos, né? Voando em cima do... Isso é famoso, isso é clássico. É ali que começa a história clássica da ufologia moderna. E logo depois os avistamentos aumentam em todo o mundo. A pergunta é, um portal foi realmente aberto pelos convites desses homens? Né? Existem na Bíblia, por exemplo, mais de 30 passagens importantes, né, no Novo Testamento grego, que se refere a um domínio invisível ou a um governo localizado no espaço entre o céu e a terra, o cosmos. E, de acordo com o livro de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, essa esfera é comandada por arcontes, ou cosmocrators. São dominantes, governantes das trevas, que trabalham dentro e através de contrapartes políticas humanas, que, por sua vez, comandam influências de menor categoria, dependendo do nível. Como eu já falei em vários vídeos, essa politicada que está aí fudendo o planeta e com a gente estão incorporados com essas entidades. O governo terrestre pode ser tocado por esse poder, né, a Xandão da vida, e se pudéssemos ver através do véu das dimensões, veríamos esses seres e encontraríamos a atmosfera acima de nós e ao redor de nós bem viva, mostrando uma luta do bem contra o mal. Este é um lugar onde o prêmio são as almas dos homens, onde as legiões guerreiam pelo controle de suas cidades e pessoas. Nós estamos sendo utilizados nessas guerras. Né? Os deuses antigamente lutavam ao lado dos homens, depois os homens passaram a lutar pelos deuses. Primeiro, com os deuses que eles viam. Na época da Suméria, da Índia, na Mahabharata, Ramayana, nas Indonésias, em outras culturas, aqui na Europa, entre os germânicos, os celtas, os deuses ficavam, os gregos, os deuses lutavam um contra o outro, tomando partido, tomando facções. Agora os homens lutam por causa de deuses que eles não veem. É o Alá, né, entre outros. Então, o fato é que as nossas almas podem ser uma commodity. Nós vemos que o nosso planeta está isolado dos outros planetas da galáxia, bem longe, num braço afastado do centro da galáxia, da parte mais povoada da galáxia, provavelmente. Um bracinho externo. Muito interessante. Fascinante.
Pois é, agora aí um recorte para mostrar a vocês a estátua do construtor da pirâmide, da Grande Pirâmide, Khufu, ou Khafre. Vocês podem ver o ridículo que é. A estátua não tem 5 centímetros. Foi a única prova que eles encontraram. Acharam por lá e colocaram que ele teria sido responsável pela construção da pirâmide. Como sempre, nos julgam idiotas. Eles nos julgam idiotas. Bom, na outra imagem vocês podem ver aí os novos filmes que vão ser liberados, talvez hoje ou amanhã, sobre os UFOs, os tic-tacs, esses em forma de medusa. Pode ser um material orgânico, está uma loucura. O mundo ufológico está ansioso esperando uma confirmação dessas imagens. Essas imagens que vocês estão vendo aí não são fabricadas por inteligência artificial. São fotografias e filmes que foram tirados no Afeganistão e no Iraque. Vamos ver, teremos novidades por aí. É isso aí, pessoal. Um bom final de semana. Uma boa semana, bom final de semana. A semana começou. Eu não pude gravar o vídeo como eu queria entregar para vocês na sexta-feira, nem no sábado, nem no domingo. Eu fiquei sem voz devido a uma crise alérgica, mas já estou melhorando. Um abraço meu e da Magdalena e até o próximo vídeo.